Meus irmãos, meus amigos, para continuarmos a nossa missão de pregar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, estamos de volta, com muito prazer, com muita alegria. Onde quer que você está neste momento, amigo, que você esteja neste momento, que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, continue presente em cada vida, em cada coração. Meus irmãos, meus amigos, muito obrigado, porque vocês já se inscreveram em nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar com os seus amigos. Não esqueça também de fazer o seu comentário, de deixar o seu like, dê aí o seu joinha e dê aquela apertadinha no sininho. É muito importante esses detalhes para o crescimento do nosso canal. Amém? Graças a Deus. Quero fazer um pedido muito importante a todos. Continuem nos assistindo até o final deste vídeo. Amém? Deus tem algo muito importante para todos. Muito bem, agora vamos para a Bíblia Sagrada, a infalível Palavra de Deus. Hoje, o tema da mensagem de hoje, baseada no texto que vai ser lido em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, o tema é a desculpa de Jeremias. As desculpas de Jeremias. Amém? Então preste bastante atenção para a leitura do texto bíblico. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus por esse texto que narra o chamado de Jeremias, grande profeta. O profeta Jeremias era filho de Ilquias. Ele nasceu em Anatote. Ele era da tribo de Benjamim. Fazia parte, portanto, do Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Reino do Sul, formado pelas duas tribos, Judá e Benjamim. O profeta Jeremias, amigo, ele começou a profetizar em 627 a.C., século 7. E ele começou a profetizar no reinado de Josias. Então ele profetizou durante o reinado de Josias, depois do filho de Josias, Jeoaquim, depois o reinado de Jeoacás, depois o reinado de Joaquim, e finalmente, quando aconteceu o exílio para a Babilônia em 586 a.C., já nos dias do rei Zedequias. E segundo a tradição judaica,
ele morreu em 570 a.C., no Egito. Fiz esta síntese da vida de Jeremias, um homem de Deus, um profeta de Deus. Para aquele tempo, ele foi um verdadeiro porta-voz de Deus, porque tudo que Deus mandava ele falar, ele falava, ainda que ele tenha corrido risco de vida. Inclusive, a tradição fala que ele morreu aos 570 anos antes de Cristo. A Bíblia não diz a idade em que ele morreu, mas a tradição judaica diz que ele morreu apedrejado pelos seus próprios conterrâneos, exatamente porque o que ele pregava não agradava as pessoas, porque ele pregava a verdade. Então, profeta que é profeta de Deus, ele tem que estar preparado, inclusive, se for necessário, para perder a própria vida. Amém? Muito bem. Então, com base no texto, agora nós vamos para a primeira parte da mensagem de hoje. O chamado de Jeremias. O chamado de Jeremias. Texto bíblico. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Muito bem. Então, aqui está o momento em que Deus chamou Jeremias. Antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já conhecia. Isto é um mistério, que inclusive este mesmo assunto está ventilado lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, lá está escrito que ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Quer dizer, o Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Está corroborando com a verdade escrita aqui no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 4. Então, esta verdade é válida para todos nós, viu, amigo? Você não está aqui nesta terra por acaso, não. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, você já era conhecido pelo próprio Deus, que é o nosso Criador. Então, seja consciente, fique sabendo que foi Deus quem colocou você aqui com um propósito. No caso do profeta Jeremias, aqui diz que Deus o santificou, quer dizer, Deus o separou para ele com o propósito de ser profeta do Senhor, do Altíssimo, naquele tempo, desde 627 antes de Cristo até 570 antes de Cristo. Está compreendendo, amigo? Então Deus chamou Jeremias com um propósito, assim como ele está também ainda hoje chamando você. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus para ser testemunha de Jesus aqui na face desta terra. Amém, amigo? Vamos agora para a segunda parte da mensagem de hoje. As desculpas de Jeremias. As desculpas de Jeremias. Preste atenção no texto bíblico. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia! Então, o texto que acabou de ser lido pela pastora Sara denota com muita clareza que Jeremias apresentou as suas desculpas, dizendo que ele não sabia falar direito, que ele era uma criança. Lembra da chamada de Moisés, lá no capítulo 3 do livro de Êxodo? Eu também não sei falar. Deus diz, bem, mas tu tens um irmão, Arão e tal. Não vou entrar no detalhe, porque a vida de Moisés é uma outra história. Amém? Mas, coincidências ou não, Jeremias também apresentou as suas desculpas, como Moisés também apresentou as deles naquele tempo.
Muito bem. E hoje? E hoje? Qual é a sua desculpa? Quantas vezes você tem ouvido a mensagem da palavra de Deus? Quantas vezes? Eu mesmo, amigo, passei por esse processo. Quantas e quantas vezes eu ouvia a palavra de Deus? Eu vou deixar para depois, para o ano, depois que passar a festa tal. Era assim. Então eu ia protelando, mas no tempo certo, Deus me chamou, as desculpas ficaram para trás e hoje eu estou aqui. Estou aí bem juntinho de você, levando a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma e que prepara o homem para ter um verdadeiro encontro com Deus. Esta palavra não é hoje, senão o evangelho poderoso de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Jeremias, ele apresentou as suas desculpas, mas Deus não aceitou. Deus não aceitou. Inclusive, ele se autodesvalorizou, dizendo, olha, eu sou uma criança. Na verdade, ele estava querendo dizer que ele era inexperiente. E, na verdade, era um jovem. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha quando ele foi chamado. Mas ele tentou. Porque se eu estivesse no lugar de Jeremias, eu faria a mesma coisa. Porque Deus estava chamando ele para ser profeta, amigo. Para ser porta-voz de Deus diante de uma nação idólatra, que infelizmente já naquele tempo Israel, quer dizer, o Reino do Sul, Judá e Benjamim, estavam totalmente dominados pela idolatria. Abandonaram a adoração a Deus, deixaram de seguir a Deus para seguir aos ídolos, para servir aos ídolos, deixaram de adorar o Deus Criador, o Deus verdadeiro, para adorar as imagens de esculturas fabricado pelo ser humano. Quero dizer para você, amigo, que hoje não é diferente. E eu estou aqui, estou aí bem juntinho de você, para lhe dizer que Deus não está nem um pouquinho satisfeito com o que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Como nós estamos no Brasil, a minha preocupação é com o nosso país. Mas esta mensagem, ela vai ser ouvida, vai ser assistida no mundo inteiro através aí da nossa internet abençoada. Então Deus disse para Jeremias, Jeremias, não te preocupa, eu estou contigo, eu vou te livrar. Vão tentar tirar a tua vida, mas eu vou te livrar. Não temas, eu estou contigo. Vai nessa tua força, levanta-te e vai. O que eu mandar você falar, fala. Eu me responsabilizo. É o meu caso. Eu prego a verdade. Não estou aqui para agradar ninguém. Não estou aqui para agradar as autoridades políticas do país. Não. Eu estou aqui para agradar o meu Deus. É por isso que este projeto de pregar existe. É este o nosso propósito. Pregar a verdade, pois é a verdade que liberta. E agora, vamos fechar a mensagem com a terceira parte. Deus deu garantias a Jeremias. Olha aí, Deus deu garantias a Jeremias. Texto bíblico. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia! Que texto, hein, amigo? Você prestou atenção?
Pois é, então este texto ele fala de várias coisas e eu vou me esforçar aqui para ser bem sucinto. O importante é que você esteja entendendo. Então Deus deu garantias a Jeremias. Jeremias, pode falar. E vou colocar as minhas palavras na tua boca. Diz o texto aqui que Deus tocou na boca dele. Mas ele confirmou, olha, eu estou colocando a minha palavra na tua boca. Tu vais falar, Jeremias. Eu garanto. Eu garanto, Jeremias. Eu quero que a pastora Sara repita aquele versículo que tem vários verbos, parece-me que 4 verbos que fala de destruição, de juízo. Aí no texto que você leu, pastora. Por gentileza. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações. Continue. E sobre os reinos. Continue. Para arrancares. Olha aí, para arrancares. Para derribares. Para derribares. Para destruir. Para destruires. Para arruinar. Para arruinares. E também tá bom. Para edificar. Aí já é outra coisa. Pare um pouquinho aí, fique ligadinho aí, não feche a Bíblia. Muito bem. Então, você prestou atenção, 4 verbos que fala sobre juízo. Jeremias não foi levantado naquele tempo para falar de bênção, como hoje, né? Só se fala de bênção. As igrejas que pregam prosperidade, só bênção, 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 elas estão lotadas. Mas igrejas que pregam a doutrina, que pregam a santificação, que pregam que Jesus está voltando, que tem que estar preparado, essas aí ninguém vai, ninguém quer, porque está todo mundo atrás de bênção. Mas cuidado, porque o mesmo Deus que levantou Jeremias, dizendo, olha, vai haver destruição. Quais são as palavras, pastor? Os verbos aí. Repita de novo. Destruição. Para arrancar. Para arrancar. Derribares. Para derribares. Destruires. E arruinares. Olha aí. Palavras de juízo. De juízo. Deus não estava satisfeito com o povo que se dizia povo de Deus naquele tempo. Assim mesmo está acontecendo hoje. Deus olha para o Brasil e vê o que está acontecendo no país. Você também está vendo, você está sabendo, através dos meios de comunicação, o que é que está acontecendo na nossa nação. Vem aí o juízo de Deus. Vem aí. Ou vocês pensam que Deus é a favor da impunidade? Nem um pouquinho. Vai chegar a hora em que a mão do Senhor vai se estender sobre o Brasil para punir. Não veio a pandemia? A pandemia puniu o mundo inteiro. Era Deus dizendo, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. E os cientistas já estão dizendo aí que virá brevemente uma outra pandemia. Então, estejamos atentos. Mas eu quero que a pastora Sara leia os 3 outros verbos do texto. Para edificares. Plantares. Olha aí. Aí fala de bênção, edificação e plantio. Isto vai acontecer no futuro, lá na frente. Tá? Lá na frente. Durante o milênio, isto vai acontecer. Não é agora, não, mas lá na frente. Depois que a igreja for arrebatada, depois que acontecer a grande tribulação, aí lá no milênio, sabe quem é que vai reinar no milênio? Jesus, juntamente com a igreja. E se você aceitar Jesus e perseverar até o fim, você vai reinar juntamente com ele. Não é uma bênção? E finalizando a mensagem, aí Deus disse assim para Jeremias, Jeremias, o que é que tu estás vendo aí, Jeremias? Jeremias disse, olha, estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus disse para ele, realmente, Jeremias, viste muito bem, porque eu velo, assim como tu estás vendo, tu estás falando com firmeza que o que tu estás vendo é uma vara de amendoeira, também eu te digo, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Sabe o que significa isso, amigo? Deus está dizendo para mim e para você agora que ele vai cumprir tudo o que ele falou, seja de juízo,
seja de promessa, de bênçãos, ele vai cumprir. Agora, o que é que nós temos que fazer? Devemos crer e devemos nos converter. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e chegue o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Este tempo do refrigério pode chegar hoje, aí, na sua vida, em você, se você se converter dos seus maus caminhos. Ah, pastor, eu sou religioso. Não interessa. O que tem de religioso que precisa se converter é uma festa. Principalmente muitos líderes em nosso país, líderes de igrejas evangélicas, que estão precisando se converter. Como profeta de Deus, Deus está colocando na minha mente e eu só falo o que Ele manda. Muitos líderes, vou repetir, muitos líderes evangélicos nesta nação estão precisando se converter, assim diz o Senhor. Agora eu quero orar por você. Você ouviu a mensagem, não é verdade? Você deve estar pensando, e agora? O que é que eu faço? Deus está chamando você, como Ele chamou Jeremias, para você ser um mensageiro dele hoje. E não adianta apresentar desculpa. Não tem desculpas. Jeremias tentou se desculpar. Meu filho, eu preservei a tua vida desde o ventre da tua mãe. Tu poderias até ter morrido lá na hora do parto da tua mãe, mas eu te preservei, porque eu tenho um plano na tua vida. Receba esta mensagem, amigo. Deus está falando com todos nós. Aceite. Quero orar por você agora, que está tomando a decisão de ser um profeta de Deus, um mensageiro de Deus. Mas para ser mensageiro de Deus tem que se converter. E o primeiro passo da conversão é aceitar a Jesus Cristo. Aceitar a Jesus, amigo, é aceitar a verdade do Evangelho. É assumir um compromisso com Deus. Na pessoa de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Deus vai operar em você uma transformação, para que você seja um Jeremias, ou como um Jeremias, neste momento, nesta dispensação que nós estamos vivendo. Ore comigo agora. Paizinho, aquilo que eu recebi de ti, Paizinho, eu entreguei. Eu te apresento todas as pessoas amigas que estão ouvindo a tua palavra. Aquelas que estão, Paizinho, se arrependendo, que estão arrependidas da vida errada, da vida de pecado, que viveram, que estão vivendo até agora, até este momento. Paizinho, por estas pessoas eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém. E agora vamos orar aqui pela tacinha da bênção, porque as bênçãos de Deus, elas são eternas, no sentido espiritual, mas também tem as bênçãos que nós vamos desfrutar delas aqui, enquanto estivermos por aqui. Amém? Pastor, eu quero a bênção da cura, eu quero a bênção da libertação. Pastor, eu quero a bênção para a minha família. Pois não. Então, vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas, evangélicas ou não, que estão orando comigo agora. Pai, em nome de Jesus, libera a bênção da cura para todas as pessoas que estão doentes. Seja qual for a doença, esteja onde estiver, a doença localizada no corpo, na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, na garganta, no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no pâncreas, no aparelho digestivo, no intestino, nos seus órgãos genitais. Meu Deus, nos braços, nas pernas, nos ossos, no sistema nervoso, no sistema cardiovascular, vascular cerebral. Pai, em nome de Jesus, que todas estas pessoas recebam a bênção da cura agora, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Libera a bênção da libertação para tantas pessoas que estão precisando ser libertas da escravidão do vício
e de tantos outros problemas. Também entrego nas tuas mãos, Paizinho, todas as famílias que oram comigo agora. Certamente elas estão precisando de uma bênção e o Senhor sabe qual é a bênção que esta família está precisando. Libera, Paizinho, a bênção da vitória para todas as famílias que estão orando comigo. Tudo para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Assim seja. Amém, amém, amém. Meus amigos, pela grande misericórdia de Deus, estamos concluindo mais um vídeo. Obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência de todos vocês. No próximo vídeo, eu quero contar com a audiência de todos. Amém? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, com os nossos amigos, e quem crê diga aleluia!